agricultura foi uma atividade fundamental para o desenvolvimento da humanidade, mas foi especialmente responsável pelo estabelecimento e organização do homem em várias regiões, assim como para o surgimento das cidades. Há cerca de 10 mil anos, nossos ancestrais começaram a aprender os segredos do cultivo seletivo e das primeiras técnicas agrícolas. Pela primeira vez, as pessoas podiam cultivar alimentos em vez de sair em busca deles, e isso levou ao surgimento dos primeiros vilarejos semipermanentes, pela primeira vez na história. Mas por que semipermanentes? Talvez você se pergunte. Bem, no início, os vilarejos ainda tinham de mudar de lugar depois de alguns anos, porque o solo ficava infértil. Foi somente com o surgimento de técnicas como a irrigação e a aragem, cerca de 5 mil anos atrás, que as pessoas puderam confiar em um fornecimento de alimentos estável e de longo prazo, possibilitando o surgimento de povoados permanentes. E, com os alimentos excedentes que essas técnicas geravam, não era mais necessário que todos plantassem. Isso possibilitou o desenvolvimento de outras transações especializadas e, consequentemente, das cidades. A atividade agrícola tem um papel importante no crescimento e desenvolvimento econômico global. É fundamental para o abastecimento de alimentos, vital para a indústria devido ao fornecimento de matéria-prima, eixo de relações entre diferentes países, além de possuir um alcance em outros setores. Em suma, a agricultura desempenha um papel crítico na transformação das economias para atingir metas de desenvolvimento e garantir a segurança alimentar. Com a globalização, uma nova configuração de agricultura passa a se estruturar, uma agricultura propriamente científica responsável por intensas mudanças. Atualmente, vivemos um período denominado por Milton Santos como técnico científico informacional, cuja principal característica é a interação profunda entre ciência, tecnologia e informação, de tal maneira que essas passam a servir como base para a produção, utilização e funcionamento do espaço. Os seus impactos podem ser verificados tanto na cidade quanto no campo. O fenômeno da globalização trouxe uma grande mudança em diversos setores da sociedade. O processo de expansão da economia globalizada transformou o Brasil, que era um país essencialmente agrário, em uma das principais economias mundiais, buscando maior inserção no mercado global. Assim, foi preciso modificar sua dinâmica de forma a operar sob as demandas do capital hegemônico. No que diz respeito à produção, podemos observar uma verdadeira mudança de paradigma, na qual expandem-se diversos setores produtivos e ampliam-se as fronteiras da divisão territorial do trabalho. A partir do momento que a agricultura tornou-se parte integrante do processo de produção capitalista, incorporando capital internacional, tecnologia e informação, e com isso inserindo-se na cadeia produtiva mundial, temos o advento do fenômeno da reestruturação produtiva da agropecuária. Podemos observar esse processo na prática através do amplo emprego de máquinas, insumos químicos e biotecnológicos fornecidos pela atividade industrial, com notáveis metamorfoses nas relações de produção, ocorridas também na divisão social e territorial do trabalho agropecuário, inserindo a produção em uma lógica globalizada, unindo-se aos demais setores da economia. O agronegócio globalizado, conectando a economia agrícola e urbana, atua de forma cada vez mais multiescalar, conectando diversos espaços mundiais e criando verdadeiras redes agroindustriais. Essas redes, por sua vez, contemplam todas as atividades inerentes ao agronegócio, desde a produção, industrialização, distribuição, comercial e serviços. Segundo Elias, a predominância dos interesses exógenos se observa em outros componentes do cotidiano, tais como a difusão de um padrão estandartizado de consumo alimentar, com a criação e difusão de alimentos ultraprocessados. Com base na análise desses interesses exógenos, temos o surgimento de uma relevante estrutura para o funcionamento dessa nova demanda de produção, a agroindústria. De acordo com Elias, essa atividade é responsável pelo processamento dos produtos da agropecuária, destacando-se na economia agrícola. Esse comportamento se dá também pelo aspecto que perpassa o interesse público, pois, segundo Mattei, durante o processo de modernização da agricultura, as políticas públicas para esse setor privilegiaram setores mais capitalizados e a esfera produtiva das commodities, que são voltadas para o mercado internacional. Com isso, essa reestruturação produtiva da agropecuária trouxe grandes impactos sobre a reorganização do território, tanto nos espaços agrícolas como nos urbanos. É a partir dessa lógica que surgem as regiões produtivas do agronegócio, que representam os territórios das redes agroindustriais, escolhidos para receber os mais expressivos investimentos produtivos inerentes ao agronegócio globalizado, representando suas áreas competitivas. Nelas encontram-se parte dos circuitos espaciais da produção e círculos de cooperação de importantes commodities agrícolas, evidenciando a dinâmica territorial do agronegócio. Nas regiões produtivas agrícolas, a gente pode mencionar o caso de Mato Piba.
Os territórios eles vão passar a se organizar para atender às imposições do mercado, comandado por empresas nacionais e multinacionais, como cita Denise Elias. E aí, essa região, considerada uma grande fronteira agrícola nacional, ela está localizada no bioma Cerrado e vai compreender os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E aí vai corresponder cerca de 10% da produção brasileira de grãos e fibras, sobretudo de soja, milho e algodão. A região possui cerca de 337 municípios, 31 micro-regiões e vai representar um total de cerca de 70,1 milhões de hectares, cerca de 51% da área dos outros estados. O Tocantins e Maranhão é que vai ter a maior porcentagem, seguido da Bahia e do Piauí. A cultura que vai mais destacar nessa produção é a soja, onde o lugar já é responsável por quase 12,% da produção nacional, colheu aproximadamente 15 milhões de toneladas da oleaginosa na safra de 2019 e 2020. A região de Matopiba ela foi formalizada, enquanto uma região geoeconômica dos resultados das transformações agropecuárias que já vinham acontecendo há algumas décadas. Durante a década de 70, o fluxo de agricultores vindo da região sul e sudeste se intensificou muito e modificou essa região do Cerrado. E aí eles vão instalar condomínios fechados, vão modernizar essas regiões que possuíam a população bem escassa e vão transformar isso a favor da agroindústria. E aí o decreto de número 8.447, de 6 de maio de 2015, vai dizer a respeito dessa criação da Matopiba, que tem por finalidade promover e coordenar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável, fundado nas atividades agrícolas e pecuária, que resultem na melhoria da qualidade de vida da população. E nesse contexto, que a Denise Elias cita, a difusão do agronegócio ocorre de forma extremamente excludente, acentuando históricas desigualdades sociais e territoriais do país. Ordens global e local, e regiões produtivas como Matopiba, fazem parte de uma rede que se conecta ao centro de poder e consumo em nível mundial, escalas locais e regionais, que se articulam com o internacional. E esses territórios vão passar a se organizar segundo as posições do mercado. Então a gente pode ver como essa região que foi prevista para trazer qualidade e melhoria para a população ainda é arraigada de uma desigualdade social. As regiões de grande produção agrícola, já intensamente tocadas pela globalização, nos ajudam a verificar algumas das mudanças na forma de produzir e na organização do território. Algumas áreas se transformaram, se reconfiguraram, enquanto outras foram plenamente incorporadas à produção, transformação e às trocas globalizadas de produtos agropecuários industrializados. Dessa forma, se colocaram em posição de destaque em novas dinâmicas, como é o caso do setor agropecuário e agroindustrial do Brasil.